Glória a Deus por esse dia. Principalmente hoje é domingo, dia de louvar o nosso Deus, que é o nosso Pai. O nosso verdadeiro Pai, o nosso Pai, assim como Jesus nos ensinou a chamá-lo de Pai, nós vemos Deus como nosso Pai. Hoje também é nosso dia, o dia dos pais aqui, no dia de lembrar essa figura humana que tem a responsabilidade de criar, gerar, cuidar de crianças, dos seus filhos, é uma responsabilidade muito grande. E é por isso que existe esse dia, para celebrar e comemorar o Dia dos Pais. Hoje nós vamos falar sobre o Dia dos Pais. Nós vamos falar sobre ser homem, sobre a masculinidade e a paternidade, o que é que nós podemos aprender disso, segundo as Escrituras Sagradas. Só que antes eu queria explicar esse slide que mais ou menos dá para ver. Como é uma pregação hoje que eu vou citar algumas passagens bíblicas, que eu não vou ter tempo de abrir todas elas. Eu sei que tem irmãos que gostam de anotar e é sempre essa boa prática. Eu peço que você anote ou tire uma foto desse slide aqui, de passagens que vão ser citadas ao longo da pregação. Só que quem é pregador sabe que passagens, uma pregação só está pronta quando ela é entregue. Então, às vezes, eu cito outras passagens que não estão aí, às vezes eu esqueço de citar passagens que estão aí. Então, vão me perdoando e vão me acompanhando com atenção nessa noite, tá bom? Hoje, como eu falei, nós vamos falar sobre o Dia dos Pais, sobre o que é ser pai, sobre o que é ser homem. Essa palavra pai traz consigo uma grande responsabilidade. Sabe por quê? Porque é a responsabilidade do pai de criar e educar os filhos na instrução do Senhor. Você sabia disso? Que não é responsabilidade direta da mãe, é do pai. Até, inclusive, uma passagem que não está aqui, veja só, Efésios capítulo 6, versículo 4. O apóstolo Paulo fala aos pais, homens, paterna, a palavra em grega que ele usa. Aos pais, não irritem os seus filhos. Não é os pais e mães, é pais, homens. Não irritem os seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. É uma missão do pai criar o seu filho, uma missão indelegável. Se você acha que quem tem que cuidar das coisas das crianças é a mãe, você não está entendendo o que Paulo está falando aqui. É do pai. É o pai que precisa fazer isso. E eu, como pai, eu tenho 3 filhos. 3 filhos homens. Que eu, além de educá-los como os filhos meus, eu preciso ser exemplo de homem, para que eles possam enxergar também em mim, e principalmente em mim, como um homem deve ser, como um homem deve agir. Eu sei que você, às vezes, é pai, tem pai de filhas, e isso é uma bênção também de meninas, mas eu fui pesquisar na Bíblia sobre exemplos de pais e filhos homens, e me chamou a atenção esse exemplo aqui de Davi e Salomão. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Reis, capítulo 2. 1 Reis, capítulo 2. Nós já fizemos a leitura lá. 1 Reis, capítulo 2. Vamos ler até o versículo... Está aqui, 9. A minha cola está aqui em cima. Vamos ler até o versículo 9. Mas eu queria fazer uma leitura pausada com vocês, para que a gente possa entender aos poucos o que está sendo dito e quem está dizendo. E às vezes a gente não percebe quem está falando e às vezes toma isso como uma verdade absoluta, mas às vezes algumas personagens bíblicas falam coisas que não se aplicam ao nosso tempo. Estamos falando de Davi. Estamos falando de Salomão. Davi foi um grande rei de Israel.
talvez o principal rei para Israel. E Salomão, seu filho, iria sucedê-lo. Estamos falando de Davi e Salomão no final do reinado de Davi, quando Davi estava no seu leito de morte e estava dando instruções para o seu filho Salomão sobre o reinado e sobre masculinidade. Então vamos lá, ler 1 Reis, capítulo 2, versículo 1, fala o seguinte: quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: estou aqui para seguir o caminho de toda a terra. O caminho de toda a terra, todos nós sabemos. É o quê? A morte. Isso aí é... A não ser que Jesus venha antes, Maranata, o caminho de toda a terra é a morte. E o que é que ele fala para o seu filho? Portanto, Salomão, seja forte, seja homem. Seja forte e seja homem. É a minha vez de ir embora. Então você precisa ser forte e ser homem. E o que é ser forte e ser homem para Davi? E ele está passando essas instruções para Salomão. É importante, antes de começar a explicar o que é ser forte e ser homem, é importante entender um ponto crucial. Nós estamos falando de um episódio que aconteceu há sabe quantos anos atrás? Cerca de 3.000 anos atrás. E para ler a Bíblia é sempre importante isso, a gente ter coragem. Certa vez Tom Jobim falou que o Brasil não é para principiantes. E as pessoas parafrasearam, mudaram nessa frase de Tom Jobim, dizendo que o Brasil não é para amadores. Eu vou mudar essa frase um pouquinho para dizer que ler a Bíblia não é para amadores. Ler a Bíblia não é para principiantes. Porque às vezes a gente faz uma leitura da Bíblia e o que está sendo dito aqui não concorda com Jesus. Jesus não concordaria com muita coisa que está sendo dita por personagens que são heróis da fé. Porque a Bíblia não é eficiente em esconder o erro dos seus heróis. Sabe por quê? Porque nunca foi a intenção da Bíblia esconder o erro dos seus heróis. A Bíblia está mostrando os erros e defeitos de pessoas humanas para nos ensinar também. A ensinar a partir dos seus erros e defeitos. Por isso que nós vamos aprender no texto de hoje, mas sempre olhando para Jesus. Porque a minha intenção hoje é que você aplique a pregação de hoje olhando para a sua vida e olhando para Jesus. Jesus é o nosso referencial de pessoa que veio ao mundo, de homem que veio ao mundo e não pecou, e não errou. Mas voltando ao texto, 1 Reis, capítulo 2, no versículo 3, obedeça a instrução de Davi para o seu filho Salomão sobre o que é ser forte e ser homem. Obedeça ao Senhor, o seu Deus. Obedeça ao que o Senhor, seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. Há um bom conselho aqui. Seja obediência ao Senhor. Ande nos caminhos do Senhor. E assim você vai ter prosperidade. Por onde quer que você vá. E o que mais? Versículo 4. O Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração, de toda a sua alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Boas instruções. Seja fiel ao Senhor, obediente ao Senhor, você vai prosperar e nós vamos reinar eternamente no trono de Israel. A nossa dinastia vai perdurar no trono de Israel. Tem mais alguma coisa sobre o que é ser homem? Tem. Vamos ler. Versículo 5. Você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez.
o que fez com os dois comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeté. Ele os matou, derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse em guerra, e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Proceda com a sabedoria que você tem, e não o deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Seja homem, seja forte, e mate os seus inimigos. Tem mais aplicações sobre o que é ser homem? Tem. Versículo 7. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade. Admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. Então, o que é ser homem? Seja bondoso com seus amigos. Mate os seus inimigos, seja bondoso com seus amigos. No versículo 8. Tem mais coisa, é claro, tem. Saiba que também está com você Simei, filho de Gera, e o benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia que eu fui para Manaim. Mas depois desceu ao meu encontro no Jordão. E ele prometi, jurando pelo Senhor, que não o mataria a espada. Olha, teve esse sujeito aqui. Ele fez algo errado contra mim. Mas ele foi lá no Rio Jordão, pediu desculpa, e eu disse, não, pelo Senhor, eu não vou fazer nada contra você, eu não vou te matar, eu te prometo. Eu, Davi, prometi, mas você não prometeu nada. Versículo 9, mas agora não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá fazer o que fazer com ele, apesar de ele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. O sujeito foi traíra com Davi, mas se arrependeu. Davi disse, não, com você eu não faço nada, tudo bem, mas você, Salomão, não prometeu nada, viu? Vá lá e mate. Mesmo ele sendo já velhinho, já está quase na cova. Você vai lá e mate. Seja forte e seja homem. Então é isso que Davi ensina para o seu filho, Salomão, no seu leito de morte. Seja fiel ao Senhor para você prosperar e o nosso reinado durar para sempre. Aos inimigos, morte. Aos amigos, amor e companhia. Amém? Amém, não. É isso que Jesus falou para a gente no Monte das Oliveiras. É isso que Jesus falou para a gente no Monte do Calvário. Aos inimigos a espada. Então, existem situações diferentes sobre o que é ser homem na Bíblia. E talvez isso fale muito sobre o conceito de masculinidade para Davi e Salomão. Mas, para hoje, acho que não conversa tanto. Por quê? Porque nós vivemos numa época pós-Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Então é por isso que eu queria, na mensagem de hoje, trazer para nós clichês de masculinidade e enxergar como Jesus se comporta em relação a esses clichês. Por exemplo, um dos clichês muito conhecidos é aquele que homem não chora. Homem não chora. E Jesus? Jesus chorou. João, capítulo 11, versículo 35, esse está aqui. Jesus chorou. É o versículo mais curto da Bíblia, né? Mas é um versículo que tem tanto significado ali dentro. É um versículo tão grande
que não cabe dentro somente dessas duas palavras, ou até cabe. Se você entender por que Jesus chorou. Interessante que João 11 é a história que Jesus chorou por seu amigo Lázaro, que iria ressuscitar. Estava morto, só que Jesus ia ressuscitar. Só que Lázaro morto, Jesus chorou. Por que ele chorou com Lázaro prestes a ser ressuscitado? Chorou. Porque era um momento de luto, era um momento de dor, era um momento de choro. E Jesus chorou, mesmo sabendo que aquela dor não ia durar até o final do dia. Ele chorou. Jesus chorou. Há também o dia, isso em Lucas capítulo 19, Jesus estava chegando a Jerusalém, prestes a ser crucificado. E quando ele se aproximou e subiu à cidade, ele chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que te traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que seus inimigos construirão trincheiras contra você e rodearão e cercarão de todos os lados e também os lançarão contra a terra, por você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus o visitou. Jesus chora por Jerusalém, sabendo da sua destruição que viria a acontecer décadas à frente. Jesus chorou. Jesus chorou, mas homem não chora, né? Homem não chora. Por que o homem não chora? Porque isso é demonstrar, para muitas pessoas, isso é demonstrar fraqueza. Jesus chorou, mas não foi por fraqueza. Jesus chorou por compaixão. Mas qual é o problema de demonstrar fraqueza? Tem algum problema de demonstrar fraqueza? Um outro exemplo. Homem é forte. E a mulher é o sexo frágil. Está até na Bíblia isso aí, viu? Existe uma leitura que se faz em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, em que diz que Pedro fala lá que a mulher seria o vaso mais frágil, ou a parte mais frágil. Mas isso é uma leitura, para mim, equivocada, do que Pedro está querendo falar ali. Porque quem faz essa leitura e coloca no mundo dizendo, porque a mulher é frágil, não aguenta muita coisa não. Aí vai para o trabalho, a mulher está inserida no mercado de trabalho, e está naquela reunião e aquela mulher começa a demonstrar uma certa inconformidade com o que está acontecendo. Não está estressada, filha? Está de TPM, é? Aí a mulher, claro, a mulher não aguenta não esse estresse, A mulher é a parte frágil. Homem que é forte. Só que Pedro não estava falando sobre mulher ser mais frágil do que o homem. Pedro estava falando da condição da mulher na sociedade, que é uma condição que a sociedade já coloca a mulher numa situação mais difícil. E que mesmo dentro de casa ela vai ser submetida pelo seu marido por ser de uma situação ainda pior. Não, ela tem que ser protegida pelo seu marido. Por isso que ele instrui aos homens, aos maridos, que cuidem das suas mulheres, porque elas precisam mais do que o homem. Mas Jesus, ele demonstra fraqueza. Jesus é aquele que fica falando, eu tenho fome, eu tenho sede, estou cansado, eu preciso dormir. Os discípulos estão navegando no meio de uma tempestade, Jesus está fazendo o quê? Dormindo. Precisa descansar, ele precisa dormir. Ele tem fome, ele tem sede, ele precisa parar um pouquinho porque a sua alma está angustiada, ele precisa parar para orar. Jesus, ele é esse homem
que demonstra suas vulnerabilidades. Jesus é esse homem que não está sempre dizendo, eu sou o fortão, eu aguento, pode vir o frio, o calor, tempestade. Não, não tem nada disso. Isso aí não é ser homem conforme Jesus. Fraqueza é da condição humana. Fraqueza faz parte desse nosso corpo vulnerável que nós temos. É condição necessária da humanidade. Um terceiro exemplo, por exemplo. Jesus, ele fala sobre sentimentos, sabia? E homem normalmente não fala sobre sentimentos. Homem normalmente não fala. Às vezes ele está em casa, está aquela emburrada, a mulher vai tentar falar com ele e ele não quer falar nada. O que é que você tem, meu amor? Não, nada não. E fica lá, nada não, por 5 dias. Não tem nada não. Porque ele não sabe falar sobre as suas necessidades emocionais. O homem fala muito sobre futebol, sobre política, sobre o tempo, se choveu, se não choveu, quando vai chover. Papo de elevador, né? Mas não fala muito da alma. Não fala daquilo que está de dentro. Jesus fala da alma dele. Mateus capítulo 26, versículo 38. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele fala da alma dele na sua dor aqui, prestes a ser crucificado. Jesus deixa claro que está irritado com seus discípulos. Mateus capítulo 8, versículo 25. Os discípulos foram acordá-lo, né? Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Vocês não estão vendo o que eu fiz e o que está sendo feito até agora? Por que vocês estão com medo de morrer aqui nesse barco? E ele se levanta e repreende os ventos e o mar e tudo se acalma. Jesus, ele é aquela pessoa que tem coragem e tem a necessidade de falar sobre os seus sentimentos. Mateus capítulo 16, versículo 21 e 22, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e ele fosse morto e ressurreto no 3º dia. Então Pedro, chamando à parte, disse, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus está querendo falar sobre a morte dele. E os homens estão querendo dizer o quê? Não, para com isso, Jesus. Que papo de morte é esse? Não, vamos aqui, ó. Tá sabendo não que o Flamengo ganhou de 2-1 ontem do, sei lá com quem, Mirassol. Jesus está tentando falar sobre a morte dele. Jesus está angustiado. E ele está com 12 homens para conversar. E ele consegue conversar com alguém? Sabe o que foi necessário acontecer? Deus mandar descer do céu Moisés e Elias para conversar com Jesus. Foi aquela transfiguração, sabe? Sabe qual foi o tema da conversa? Jesus, versículo 30 e 31, Lucas capítulo 9. Falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. É Deus olhando de cima e dizendo, meu filho está querendo conversar, mas não está achando um homem para conversar sobre os seus sentimentos. Moisés, Elias, vá lá conversar com Jesus. E eles desceram e foram conversar com Jesus sobre sua morte, sobre o que viria a acontecer em Jerusalém. Jesus é esse homem que fala sobre a sua alma, as suas dores, os seus sentimentos. Jesus é aquele que fala sobre Jerusalém com amor.
Jesus é aquele que olha para Jerusalém, Mateus capítulo 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, você que apedreja aqueles que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir vocês como os filhos que são reunidos por uma galinha, pelos pintinhos que ficam debaixo das asas de sua mãe. Jesus está demonstrando um amor e utiliza o exemplo materno. Mas será que Jesus tem coração de mãe? Ou demonstrar amor, cuidado e carinho também é algo do masculino? Também é paterno? Também é responsabilidade do pai? Seria muito bom que a gente conhecesse a masculinidade e a paternidade conforme Jesus. Porque Jesus é aquele que chora. Chorar é coisa de homem também, não é só coisa de mulher. Jesus é aquele que demonstra suas fragilidades. Jesus é aquele que fala da sua alma. Jesus é aquele que fala dos seus sentimentos. Jesus é aquele que cuida e demonstra cuidado. E colocar dinheiro em casa? Ah, isso é coisa de homem, né? Eu entendo que a responsabilidade da manutenção do lar é masculina. No Gênesis, não está aqui, Gênesis capítulo 3, versículo 17, acho que até 19, Deus coloca para Adão a responsabilidade de cuidar da terra e da terra tirar o seu sustento. A Eva, ele coloca outras responsabilidades. Mas é claro, desde a antiguidade, a mulher também trabalha em cooperação ao homem. Não só dentro do lar, mas fora dele. Só que eu entendo que a responsabilidade é masculina. Só que Jesus ele também trabalhava. Mas quem sustentava Jesus? Lucas capítulo 8, versículo 1, 2 e 3, fala que mulheres como Maria Madalena, mulheres como Joana, mulheres como Susana, entre outras, sustentavam o ministério de Jesus com seus bens. Por isso que hoje, às vezes, a gente vive numas relações disfuncionais, que às vezes a mulher acaba ganhando mais do que o marido e aquilo ali gera um conflito dentro de casa, quando na verdade os dois deveriam estar em cooperação. Mas a responsabilidade eu entendo que é do homem. Hoje, nós ouvimos que a paternidade e essa geração está corrompida, porque antigamente, 20, 30, 40 anos atrás, o pai era aquela figura de autoridade e respeito. Com um olhar, ele controlava todo o ambiente. Se mandou calar, acabou. Calava todo mundo. Só que aí hoje, as pessoas dizem que não tem mais freio, porque está faltando cinto, está faltando cipó, está faltando a vara. Eu acho que não é isso que está faltando. O que está faltando é uma escuta amorosa, um diálogo, educação. O pai e a mãe se envolver na educação das crianças, para que, em último caso, venha a correção. E não necessariamente com a vara. Pode chegar lá, mas não necessariamente. Será que nós conseguimos ser esse homem formado como Jesus? Será que nós conseguimos entender que ser homem e ser pai nos dias de hoje precisamos chegar a procurar
em locais muito distantes para entender a nossa responsabilidade como ser homem e ser pai hoje? Ou será que é suficiente abrir a nossa Bíblia e ler os evangelhos e procurar o nosso Pai dos céus aqui dentro? Procurar Jesus, o homem Jesus aqui dentro. Eu espero que hoje você preste atenção na sua vida. Você que é homem, você que é mulher, você que é pai, você que é mãe, você que é filho. Eu acho que deu para chegar em todo mundo aqui. Que você possa olhar a sua vida e prestar atenção nos modelos que você anda reproduzindo. A quem você está seguindo? Quem você está reproduzindo na sua vida? Você está reproduzindo atitudes de homens como o seu pai ou a sua mãe? Você está reproduzindo atitudes de homens como os seus avós? Como Davi e Salomão? Eu quero que você olhe para Jesus e comece a corrigir o rumo da sua vida e da sua família, que é responsabilidade sua, sendo guiados pelo Senhor. Por isso que educar é uma responsabilidade muito grande. E parabéns aos pais. Mais uma vez eu falo, parabéns. Porque você está tomando para si essa responsabilidade enorme que é educar crianças no caminho do Senhor. Que você possa conduzir os seus filhos e que você, como filho, também possa ver o exemplo do seu pai, mas sempre olhar para quem é o nosso pai e o exemplo de Jesus que nos deu aqui na terra. Que o Espírito de Deus entre no nosso coração e nos dê essa masculinidade que é redimida em Cristo Jesus. Amém.